Eu saúdo todos no nome de Eduardo Rivelli, fundador deste carisma, que já tem feito bem para além das nossas terras diocesanas e já vai atingindo também outros lugares e outras igrejas onde há demandas que o carisma possa atender. Que bom que estamos aqui mais uma vez nessa noite, não só os membros diretos da comunidade, mas também os membros afetivos, os membros indiretos da comunidade que apoiam, que ajudam, que estão presentes nas iniciativas, nos eventos, como também nesta Eucaristia. Que bom! Um carisma nunca se faz só com os seus. O carisma tem que ser um carisma da igreja. E se ele é da igreja, de alguma forma, precisa expressar isto. E uma forma de expressar isso é a simpatia que a igreja tem pelo carisma. Se vocês fossem antipáticos, já seria um belo sinal de que talvez não fossem um carisma. Importante lembrar que os primeiros apóstolos eram simpáticos ao povo. O povo gostava deles. E gostava deles por aquilo que faziam, certamente. Aquela palavra hoje do Evangelho, ele tem feito bem em todas as coisas relacionadas a Jesus. Isso também, em alguma medida, foi colocada essa palavra sobre os discípulos, que atraiu a simpatia de todos, como também sobre os carismas e sobre os personagens e atores da igreja. Eu sempre digo que a simpatia é a primeira coisa. Eu digo isso sempre para os padres quando trocam de paróquia. Antes de qualquer outra coisa, a sua primeira tarefa é ser simpático. Com simpatia se consegue o resto. Com antipatia, o resto bom vai ser impossível ou já vão começar com dificuldades aí. Então, penso que o nosso primeiro esforço diante de uma comunidade, de uma tarefa, de um grupo, é esse, o esforço de sermos simpáticos. Aí começa a nossa relação. E penso que posso dizer que a comunidade Missão Maria de Nazaré é uma comunidade simpática, né, que tem atraído também olhares, não é, do clero, apesar de terem também resistências, não se iludam com isto, mas também tem olhares muito saudáveis e simpáticos também de leigos e leigas, das religiosas, de famílias, de comunidades e até de outras dioceses, como nós sabemos. Então, estão fazendo um belo caminho. Importante lembrar, irmãos e irmãs, que toda Eucaristia tem sempre diante de si, sempre, o mistério pascal de Jesus. Celebramos isto em cada Eucaristia, mas para além disto, cada liturgia da palavra traz, de alguma forma, implícita ou implícita, este mistério pascal. Isto é, teremos sempre diante de nós duas situações, onde uma responde à outra. Uma negativa, aniquiladora, pecaminosa, e outra bonita, fecunda, divina, graciosa. Isso vamos encontrar sempre nos textos e em cada liturgia. Hoje, acredito, não é tão difícil perceber isso. Hoje estamos claramente diante do pecado, estamos na narrativa bíblica do pecado, e diante, digamos, de uma reação de Jesus e uma reação da igreja, um carisma que responde ao pecado. E é sobre isso que queria falar nessa noite. O carisma como resposta ao pecado. Como assim? Vamos visitar um pouco os textos. Então, lemos hoje esse capítulo 3 do Gênesis. Os capítulos primeiros, 1 e 2, falam dos dois relatos da criação. Deus que cria em 6 dias e descansa o 7º, capítulo 1. Deus que cria fazendo um boneco de barro e soprando as narinas. O homem do capítulo 1 e a mulher têm imagem e semelhança de Deus. O homem primeiro, depois a mulher. O homem do capítulo 2 tem o sopro de Deus.
E agora entramos no capítulo 3, onde nos colocamos diante da pergunta sobre o pecado. Importante frisar que os textos da criação não estão perguntando sobre quando Deus fez. Não há resposta para essa pergunta. Os textos da criação não estão perguntando como Deus fez. E também para essa pergunta, há duas respostas. Fez na palavra, capítulo 1. Fez no barro, capítulo 2. Como eu costumo dizer para vocês guardarem. Ou fez do berro, ou fez do barro. Então a pergunta que está por trás dos textos também não é a pergunta como. Qual é a pergunta que está por trás do texto? Quem? Quem fez o homem e a mulher? Capítulo 1, Deus. Capítulo 2, Deus. Quem fez tudo? Capítulo 1, Deus. Capítulo 2, Deus. A pergunta de base, então, dos textos da criação é esta: quem fez? E aqui no capítulo 3, a pergunta continua sendo: quem gerou o pecado? Quem gerou a desordem? Se quando Deus Criador fez tudo, contemplou tudo e viu que tudo era... Que miséria! Era muito bom. Bom é pouco. Quando Deus fez, Ele fez em perfeita ordem. Contemplou tudo e viu que tudo era muito bom. Só que no dia que perguntaram por que existe o pecado, havia o muito feio. Havia a desordem. Havia o estrago. Havia a morte. Era preciso então perguntar quando isto começou. E esse texto que lemos hoje é a resposta, digamos, do coração de Deus ao autor sagrado, que vai nos fazer entender com beleza e precisão onde está a origem do pecado. Importante perceber, irmãos, que aqui entra um outro personagem, a serpente. Aqui já se percebe então que aquele que fez tudo e quando fez era muito bom, este era Deus. Então agora entra um outro personagem que não é Deus, e esse personagem é que vai então induzir a história numa outra direção, na direção da desordem, na direção do muito mal, já que o muito bom tinha sido estragado, tal como o Criador o tinha feito. Aqui então nos encontramos com a serpente. E olhem a astúcia da serpente. É verdade que Deus vos disse: não comereis de nenhuma das árvores? O demônio é o pai da mentira. É verdade que não comereis de nenhuma? Não, não foi isso que Deus tinha dito. Pelo menos a mulher foi honesta na primeira resposta. Não, do fruto de todas as árvores podemos comer, menos da árvore que está no meio. Porque daquela árvore, no dia que comermos do fruto, então morreremos, nos disse Deus. E aí vem a outra voz, diferente da voz que tinha criado tudo. Mentira. Não morrereis. Deus sabe, como se Deus tivesse enganado o casal. Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. E a serpente, a outra voz, porque a voz primordial era de Deus, um Deus que passeava com eles no jardim e se entretinha com eles. Agora uma outra voz põe na mente do casal inicial a ideia de que Deus os enganou. Deus sabe e não contou. E quando comerdes deste fruto, sereis como ele.
conhecereis o bem e o mal. E de fato, o ter comido do fruto permitiu que Adão, Eva e nós conhecêssemos o bem e o mal. O que a serpente não contou para eles é que só Deus seria capaz de, conhecendo os dois, optar tão somente pelo bem. O discernimento é um atributo divino. A serpente seduziu os dois para que quisessem conhecer o que Deus conhecia. Mas só Deus tinha discernimento para saber que só isto que é bom e belo vale a pena. Ali começa então, irmãos, a história da desgraça, a história do pecado, a história da desordem. E aqui estamos diante do nosso primeiro foco desta memória da Páscoa de Jesus, o pecado. O homem e a mulher que foram feitos para a comunhão com Deus, diz o texto, ficaram com vergonha e se esconderam. Ficaram com vergonha uns dos outros, um do outro. Tanto é que diz o texto, fizeram tangas para tapar a nudez. Pai, não estavam nus antes? O corpo era o mesmo, a nudez era a mesma. O que mudou? O olhar. O olhar. O jeito de encarar o outro. O corpo do outro. A vida do outro. A sexualidade do outro. Havia nudez antes e logo depois do pecado. O corpo não mudou, mudou o olhar sobre o corpo. E pior do que isto, se não bastasse o estrago na relação entre o homem e a mulher, o estrago também atingiu a relação com Deus. Esconderam-se do Senhor Deus no meio das árvores. Esta é a desgraça que o pecado nos expõe. Criamos entre nós inimizades, rupturas, olhares atravessados e perversos, a ponto de eu poder matar o outro, humilhar o outro, denegrir o outro, abusar do outro, e também estabeleceu uma ruptura entre nós e Deus. Isto desde as origens. Esse é o primeiro olhar. A leitura nos permite olhar para este foco e perceber que aqui está um lado que a Páscoa de Jesus responde. Responde como? O outro lado é exatamente o remédio para reagir e curar o pecado. Qual é o remédio? O próprio Jesus. Isto é, na medida em que nós avançamos na direção do Senhor, tomamos para nós o jeito, a humanidade, o coração de Jesus, a gente vai aprendendo que nós não nascemos para rupturas, nem com os outros, nem com Deus. E Jesus é o homem íntegro, não só do ponto de vista moral, mas também do ponto de vista, digamos assim, humano. É o homem inteiro, um homem sem rupturas. Todos estavam com ele e ele inteiramente com o Pai. Só não esteve com Jesus quem não quis estar, porque havia no coração do Senhor lugar para todos. Jesus em nenhum momento sinalizou alguém para estar fora e para estar longe. A escolha de estar fora e longe foi dos interlocutores, não dele. Mas é importante então que nós aprendamos de Jesus. Aí entendo nessa noite o que seja o carisma, irmãos. O que é um carisma? Um carisma, seja ele qual for, é uma resposta de Deus ao pecado humano. Existem os carismas porque existem situações humanas que demandam carinhos especiais de Deus. Qualquer que seja o carisma. Vocês conhecem o carisma Missão Maria de Nazaré. Se esse carisma está cuidando de crianças, de jovens vulneráveis ou em situação de risco,
está cuidando de famílias pobres. Isso aqui, portanto, é uma resposta a um pecado. Porque se existem essas realidades que humilham e que destroem pessoas, vidas, comunidades, então o carisma vem como resposta carinhosa de Deus, como remédio que ajuda a suavizar estas consequências do pecado que permanecem entre nós. Qualquer carisma. Se alguém perguntar assim, mas e o carisma contemplativo? Onde é que entra o carisma das monjas, das carmelitas, em relação ao pecado? Claro, também aquele carisma contemplativo, orante, é uma resposta de Deus a um povo que se torna resistente, fechado, silencioso, incapaz de rezar. Aí as nossas boas e belas monjas vão dizer para nós e para o mundo que rezar faz bem. Que rezar faz parte da nossa intimidade, da nossa história com o Senhor. Que Adão e Eva rezavam enquanto passeavam com Deus no paraíso. Porque ali era uma relação de fé. Então perceba, irmãos, que é aqui que estamos. E fico feliz e termino por reconhecer que também este carisma aqui, Missão Maria de Nazaré, é uma expressão do cuidado de Deus ali onde o pecado humano, o pecado pessoal e social, onde esse pecado gerou vidas estragadas, abusadas, vulneráveis, pobres, sofridas, o carisma vem como resposta. Posso dizer, nessa lógica, se não houvesse o pecado, não haveria carisma. Haveria fé, esperança, caridade, que são virtudes presentes no coração daqueles que conhecem a Deus. O carisma enquanto missão, enquanto fadiga, enquanto confronto com o mundo, é expressão de um carinho de Deus diante das muitas realidades pecaminosas que geram pessoas, famílias e comunidades que demandam carinho especial. E esse carinho especial vai estar sempre na medida de Jesus. E para não dizer que não falei do Evangelho, queria só mencionar o cuidado de Jesus nesse Evangelho com um surdo. Se vocês forem contar as ações de Jesus em relação àquele surdo, foram pelo menos 7. Trouxeram um surdo e pediram a Jesus que lhe impusesse as mãos. Vão contando. Jesus afastou-se com o homem, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu, tocou a língua dele, olhou para o céu, suspirou e disse. 7 verbos, um sujeitinho só. Bastava talvez uma olhada para o surdo e um pensamento. Fique bom. Jesus gastou 7 ações para dizer para nós também, para dizer para essa comunidade, para esse carisma, que é assim que Deus continua cuidando daqueles que são, e todos somos, em alguma medida, resultado da história do pecado. Diante daqueles aos quais vocês são enviados, é preciso, como Jesus, gastar verbos, muitos verbos. Quanto mais, melhor. Quanto mais verbos nós gastarmos sobre os outros, verbos que afirmem, que ajudam, que põem de pé, que fazem ver, ouvir, andar, verbos que dão dignidade e alegria. Quanto mais verbos colocarmos sobre os outros, mais estaremos fazendo como Jesus. Mais o carisma Missão Maria de Nazaré estará respondendo como bálsamo e como remédio ao pecado que se instalou entre nós. Para os efeitos do pecado, Deus suscita carismas que cuidam e zelam pela vida daqueles que pecaram ou daqueles que são vítimas do pecado da humanidade.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.